Macedônia está ao norte da Grécia. O Império Grego-Macedônico chegou a abranger a maior parte do mundo conhecido na Antiguidade, pois se estendia desde a Índia, no Oriente, até o extremo ocidental no Mediterrâneo. A história do Império Macedônico inicia-se com Filipe II, em 359 a.C. Após tornar-se rei, Filipe distribuiu as terras pertencentes à aristocracia para os camponeses. Aproveitando-se do caos em que estavam as cidades-estados gregas em decorrência da Guerra do Peloponeso, Filipe II conquistou toda a Grécia. Em 338 a.C., os macedônicos derrotaram os gregos na Batalha de Queroneia. Com isso, a Macedônia passou a exercer a tutela sobre o mundo grego. O Império Macedônico foi um dos maiores impérios da Antiguidade. A expansão conseguida por seu principal imperador, Alexandre Magno, fez com que as fronteiras do Império se estendessem pela Grécia até a Índia, proporcionando uma fusão cultural misturando elementos do Oriente e do Ocidente. Além disso, conseguiu unificar gregos e macedônicos para a derrota dos persas. A morte de Alexandre marcou também o último período da civilização grega na Antiguidade. Alexandre e suas façanhas era admirado por muitos romanos, especialmente generais, que queriam se associar a seus feitos. Muitos líderes políticos e militares romanos se comparavam com Alexandre Magno, usando-o como modelo. O general e cônsul Pompeu também adotou o epíteto Magno. Ele até tentou copiar o estilo de cabelo de Alexandre. Ele ainda costumava usar uma capa vermelha, assim como Alexandre, como um sinal de grandeza. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da Antiguidade Clássica e um dos maiores da história. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos, retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nessa época era formada por patrícios, nobres proprietários de terras, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião nesse período era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes, destacavam-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. O Império Romano do Ocidente englobava, na verdade, grande número de culturas diferentes que haviam sido assimiladas de maneira incompleta pelos romanos, diferentemente do Império Romano do Oriente, que falava o grego, e era culturalmente unificado desde as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C. Por fim, a figura de Alexandre acabou servindo de inspiração para outro líder militar que viveu depois dele, Júlio César, o general romano que fundamentou as bases do que veio a se tornar o Império Romano. Created using Powtoon.